bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui, meditando o Santo Evangelho do dia, essa palavra que atinge o nosso coração e modifica a nossa vida, transforma a nossa vida. Hoje, o nosso Evangelho, nós estamos em Mateus, no capítulo 10. Nós vamos do versículo 7 até o versículo 15, tá legal? Pegue aí na sua Bíblia, Mateus 10, de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. No vosso caminho, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o Evangelho de hoje ele nos traz a escolha dos 12 apóstolos e junto com essa escolha, alguns sinais, algumas observações que são próprias daquele que é apóstolo, ok? O Evangelho vem trazendo logo no seu início, aqui logo no seu começo, sinais que são sinais muito interessantes. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, né? Ou seja, lembremos daquela outra passagem que Jesus diz, né? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão obras ainda maiores, né? A nós, que somos apóstolos do Senhor, que somos discípulos do Senhor, claramente, nós sabemos, né? Na hierarquia da igreja, nós sabemos que os apóstolos, nós temos hoje, que são os nossos bispos, né? Eles que são a sucessão dos apóstolos, né? Mas nós como discípulos, nós também como parte desse apostolado, por ser igreja, nós temos essa autoridade que foi dada por quem? Foi dada por Jesus, né? Então, nós não podemos deixar de entender que esses sinais acompanham, né? No outro evangelho, o evangelho sinótico ao de Mateus, ele fala dessa mesma realidade como o sinal daqueles, o sinal que acompanharão aqueles que foram batizados. Então, aquele que recebeu o batismo, aquele que passou da morte para a vida, aquele que tem uma vida nova em Cristo, ele é dotado desses sinais, de sinais que Deus dá, não para a honra do nosso nome, mas para a glorificação do próprio nome de Deus. Mas aqui está uma relação muito interessante e aqui eu quero tocar um pouquinho num assunto que normalmente se polemiza por aí, né? Que é a questão de muitas pessoas que às vezes, ou por pouco conhecimento, ou por falta de discernimento, acabam fazendo da sua missão uma profissão e às vezes até uma instrumentalização de exploração. E isso acontece, né? E não, eu não estou falando de muitos pseudo-evangélicos que existem por aí e que roubam as pessoas e que fazem mal à vida das pessoas. Vamos olhar primeiramente para nós. Eu quero que nós foquemos nesse evangelho, que a gente possa focar em nós. E aí você vai entender aonde nós vamos chegar. Primeiramente, existe aí uma realidade onde acontecem que muitas vezes as pessoas cobram para pregar, cobram para tocar, cobram... Bom, eu não estou aqui dizendo contra ninguém ou atacando especificamente alguém, longe de mim uma coisa como essa. Existem casos e casos, mas eu me pergunto de vez em quando a respeito de algumas coisas, principalmente acerca desse evangelho, né? O evangelho, ele não é, o evangelho de Cristo, a vida de Cristo, ela não é uma estrutura de segurança. Definitivamente não é uma estrutura de segurança.
Ou seja, aqui no Evangelho, quando Jesus está dando esse mandato, inclusive ele diz assim, olha, não leveis nem sacola pelo caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, ou seja, o Cristo, ele está garantindo a nós que evangelizamos, está garantindo a nós que levamos a sua palavra, que tudo aquilo que nós precisarmos, ele providenciará, né? Então aqui eu só coloco um ponto de interrogação. Existem pessoas que justificam nas suas estruturas e justificam nas suas realidades o fato de querer cobrar valores exorbitantes para poder evangelizar, tudo isso e tal. Isso já foi muito discutido em muitos âmbitos por aí. Mas, por um outro lado, eu pergunto, né? Essa realidade do Evangelho, ela não demonstra para nós que o Cristo, de alguma forma, irá prover aquilo que é necessário, né? Porque existem muitas pessoas que chamam isso de missão. E missão no sentido eclesiológico, missão no sentido de igreja, subentende-se gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. E isso é indiscutível. Agora, algumas pessoas podem dizer, esta é a minha profissão. Eu concordo. Eu só não acho justo chamar de missão. Pelo menos não no sentido eclesiológico. Por quê? A profissão de um médico é uma profissão? É a sua missão também? Não no sentido eclesiológico. É a sua missão como vocação natural por aquilo que ele estudou, por aquilo que ele fez. Então, isso é uma coisa. Agora, quando você se chama missionário, missionário é a vivência desse evangelho, é a vivência dessa realidade, é a vivência dessa experiência. Mas aqui nós não temos um tempo grande para explanar essa realidade e aqui eu estou levantando alguns questionamentos. Eu quero passar para o outro lado, porque também há um outro lado dessa moeda, que é o fato do final desse evangelho, aonde que eu entendo que a realidade que nós vivemos hoje, que é uma realidade às vezes triste, e que muita gente reclama a respeito de alguns missionários que cobram e que fazem isso, mas a grande responsabilidade disso está por parte das pessoas que também muitas vezes convidam esses missionários, convidam essas pessoas. Não somente no sentido de ser conivente com aquilo que eles cobram, mas num outro sentido. Sabe por quê? Porque também as pessoas que às vezes querem uma ótima banda para tocar no seu evento, querem um ótimo pregador para tocar no seu evento, convidam essas pessoas porque essas pessoas arrastam multidões, mas muitas vezes também são mesquinhas, muitas vezes são pessoas que não sabem acolher, são pessoas que, se algum dos apóstolos entrassem na cidade, eles sairiam sacudindo os pés, porque são pessoas que se aproveitam também dos apóstolos, que se aproveitam da missão daqueles que anunciam o evangelho para usar em benefício próprio. E isso é um grande agravante nesse contexto. Se muita gente por aí critica a questão de muitas pessoas que cobram pela sua missão, isso também tem uma parte de responsabilidade da parte de muitas pessoas mesquinhas, que quando muitas vezes um missionário vai na sua cidade não oferecem nem sequer um copo de água. Colocam um missionário para dormir em qualquer lugar, afinal de contas ele é um missionário, então ele pode dormir no chão, ao relento, sentindo frio, não há problema nenhum. Então eu entendo que muita responsabilidade da parte de muitas pessoas que às vezes precisam se precaver, porque tem as suas famílias, porque tem a sua realidade de vida, porque tem a sua comunidade para sustentar, e acabam não exigindo, mas pelo menos apresentando um determinado valor, que seja coerente, que seja real diante das suas necessidades, acabam tendo que fazer isso por conta da mesquinhez da parte de muita gente, que muitas vezes não toma consciência a respeito daquela missão. Olha, irmãos, nós não nos preocupamos com isso na comunidade porque nós temos a certeza que quem cuida de nós é o Senhor e é a providência do Senhor. Mas eu posso testemunhar a vocês, eu já cansei de ir para muitas missões e não estou reclamando disso, mas eu digo, já fui para muitas missões em que muitas vezes as pessoas não se atêm nem sequer de ajudar a gente com o dinheiro do combustível. Ou seja, numa completa ausência de consciência da missão que nós fazemos. Porque, por exemplo, nós quando vamos, que recebemos qualquer coisa, isso vai para a comunidade, a gente ajuda a comunidade, a gente tem essa tranquilidade, os nossos caixas são abertos, quem quiser vir aqui ver a nossa prestação de contas, está tudo aqui para quem quiser ver, entende? Então aqui nós temos dois lados. Nós temos pessoas que às vezes confundem essa realidade do Evangelho e exploram essa realidade do Evangelho, e que é um extremo, e do outro extremo nós temos pessoas que na sua mesquinharia
se aproveitam de missionários e se aproveitam de pessoas que vão anunciar o Evangelho e não partilham e não fazem também a sua parte em querer abençoar a obra de Deus. E uma coisa traz uma consequência a outra. Então, logo, diante dessa mesquinharia, as pessoas aqui precisam de segurança de alguma forma para poder evangelizar. Então cobram, né? É claro que, e aqui eu acho que isso é a coisa mais grave, é quando tudo isso acontece aonde Deus fica completamente fora de tudo isso. Isso é o mais grave. E agora eu concluo, né? A palavra do Evangelho aqui, quando nós meditamos todos os dias, ela é muito mais curta. Hoje eu peço perdão por estar me estendendo, porque eu queria trazer essa reflexão para chegar numa reflexão ainda mais profunda, que é a respeito da nossa relação, nessa palavra, dessa gratuidade a respeito da nossa relação com Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque quando nós estamos envolvidos de preocupações, quando nós estamos envolvidos de coisas que estão ao nosso redor, de estruturas que estão ao nosso redor, o nosso relacionamento com Deus fica em segundo plano. E isso é fato. É fato. Esse final de semana estávamos no curso de direção espiritual que nós damos aqui na comunidade e o professor Dr. Joel Gracioso, que está dando uma parte do curso para nós, ele estava dizendo exatamente a respeito disso. Tem pessoas, por exemplo, que não podem ganhar um salário alto. Uma pessoa que de repente ganha aí R$1.500, R$2.000 por mês, sustenta a sua família lá no suor, no perrengue, naquela correria toda, está vivendo muito bem, obrigado, busca o Senhor e está tudo isso. Essa pessoa recebe uma promoção, passa a ganhar R$6.000, R$10.000. Essa pessoa desaparece, ela esquece de Deus, porque aí ele tem que passar o final de semana no hotel chique lá com a sua família, porque ele tem que valorizar a sua família. E eu digo a vocês, eu tenho testemunho, por exemplo, de um irmão, de uma pessoa que durante muito tempo nós convivemos e que era um missionário do fogo do Espírito Santo, que anunciava a palavra de Deus, que pregava a palavra de Deus e que durante um tempo viveu exatamente essa realidade, passava uma certa dificuldade e o que aconteceu? Em um determinado momento ele melhorou de vida, melhorou no emprego dele, passou a ganhar muito dinheiro e aí ele deu a desculpa para a comunidade onde ele participava que precisava cuidar mais da família. Logo depois disso, nós fomos visitá-lo e a esposa dele, sofrendo, chorando, falava com a minha esposa Vanessa a distância que ele estava da família. Porque àquela altura do campeonato, ele só queria sair com os amigos, ele só queria estar junto àquele núcleo da sociedade mais rica no lugar onde ele estava. E há pouco tempo atrás recebemos a notícia triste de que eles se separaram. Um casal da igreja de anos de caminhada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também, irmãos. Porque aquilo que nós nos cercamos, né? Aquilo que nós pertencemos, não pode nos pertencer, né? Tem uma canção linda, e eu indico para vocês o CD do meu querido irmão Luiz Felipe, chamado No Caminho, lá do Rio de Janeiro, um CD maravilhoso, um dos melhores que eu já ouvi nos últimos tempos, e que ele fala exatamente uma coisa como essa, né? Uma sacada de que aquilo que eu tenho não me tem, né? Eu preciso ter essa noção, porque eu tenho que entender que aquilo que eu sou não pertence a mim, pertence ao Senhor, é de Deus, a começar do meu próprio eu. E eu concluo dizendo, sintetizando tudo isso, nós precisamos ter a compreensão a respeito dessa doação, a respeito dessa entrega, a respeito dessa consagração que nós precisamos fazer ao Senhor, de que nós só nos entregaremos verdadeiramente nas mãos de Deus quando nós nos tivermos nas nossas mãos. E a partir disso nós podemos dizer, Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui a minha história, está aqui a minha família, está aqui a minha comunidade. Agora, quando essas coisas não me pertencem, mas eu pertenço a elas, eu chego de mãos vazias diante do Senhor. Por isso eu convido você nesse dia, à luz desse Evangelho, eu convido a você a consagrar o teu coração, entregar o seu coração nas mãos do Senhor e ter a certeza que o Senhor cuidará de cada situação. Amém? Tem uma canção nossa, canção do Ministério Aliança de Misericórdia, do Padre Pedro Mariano, que diz bastante isso. Eu quero terminar rezando com você com essa canção, pedindo que o Senhor receba as nossas vidas nas mãos dele. E nos vemos logo, logo aqui no Evangelho do Dia, mais uma vez, para meditar essa palavra que é vida na nossa vida. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor.
recebe neste altar. Meu ser, meu louvor, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Recebe neste altar. Meu ser, meu louvor. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221